Olá, tudo bem? Olá, estão me ouvindo? Guardando a Mari aí, o convite da Mari. Mari, só me chamar para dividir aí a tela. Boa tarde, Fábio. Guardando a Mari. Hey! Olá, que saudade! Que saudade, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Também. E aí, preparada, Mari? Preparada? Vamos lá, deixa eu afastar aqui um pouquinho. Tá. Minha Primeiramente, primeira live aqui, ó. Minha primeira live, eu assim, mas não é ela que tem que me chamar, sou eu que tenho que chamar, Angela, é você. que vergonha. Eu também tô, é a primeira, eu também tô debutando, Mari. Como conduzir uma live também. Mas vai ser um bate-papo legal. Então vamos lá, eu vou primeiro me apresentar. Sou Priscila Marques, fisioterapeuta, atuo na equipe Perim Físio desde 2014. Também sou fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Judô. E hoje, como eu falei, estou debutando aqui como responsável para conduzir essa live, esse bate-papo, né? Eu falo que vai ser um bate-papo legal, uma lição de vida, no qual a gente vai falar sobre um relato de caso, né? Que é do grave acidente ao retorno da prática esportiva. E nada mais, nada menos com a Mari, né? Uma pessoa muito querida. Mari, antes de começar, eu queria te agradecer por ter aceito o convite. Eu sei que o seu tempo aí, por causa das aulas, é complicado, mas eu sei também que falar desse tema é muito doloroso, né, para você, para quem viveu junto com você. É íntimo, né, mas que com toda certeza vai inspirar muita gente. Então, eu quero que apresente quem é a Mari. Fala aí um pouquinho quem é a Mari. Pri, eu que agradeço o convite. Obrigada. Eu não tive ainda oportunidade em tocar nesse assunto, né? Quando você me chamou, você falou, você consegue falar sobre isso agora? E eu falei que eu superei, que tudo bem, que a gente podia conversar, né? Pode ser que eu me emocione, né? Porque todas essas lembranças me trazem memórias tanto alegres como tristes também, né? Eu falo que esse acidente para mim foi traumático, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante por todas as lições que eu aprendi. Então, eu sou a Mari Pedroso, sou personal trainer, sou formada pela FEFES Unimes desde 2004, atuo na área de personal trainer faz 15 anos e também dou aula no ensino médio do Jean Piaget, sou educadora física, também dou aula de educação física lá. Legal. Mari, então você como educadora física, no qual a ferramenta do teu trabalho é o teu corpo, é o movimento, e você sofreu um acidente no dia 23 de junho, no qual lhe foi tirado momentaneamente, eu falo, né, momentaneamente, as suas duas paixões. Uma, né, de executar as suas duas paixões. Uma, que é a sua profissão, e a outra que é a prática da atividade física. Então, Mari, eu quero que você conte um pouquinho para as pessoas o que aconteceu naquele dia 23 de junho. É. Então, foi um domingo, né? Eu ia dar uma aula na praia, um desafio. Eu tinha programado um evento com os alunos às 7 horas da manhã. E antes de eu dar aula, eu sempre saio para praticar uma corrida ou treinar, enfim. Eu nunca vou cedo. Aquele dia eu fui especificamente cedo por conta desse evento. Então, eu saí umas 20 para as 6 da manhã e fui correndo até sentido a ponta da praia. No retorno, quando
chegou mais ou menos próximo do Burgerman ali, tinha um fluxo de pessoas muito grande, eu estava pela calçada, eu desviei, sempre fazia isso ali, e fui pela rua. Em fração de segundos, eu fui atropelada. O condutor do veículo estava embriagado e aí ele me atropelou. Ali eu fiquei em estado de choque por algum momento. Tinha muita gente, muitas pessoas em volta de mim. Eu fiquei meio aérea, mas eu tentei levantar, tentei fazer uma inclinação de tronco. E aí eu vi que eu já não conseguia mais. E aí eu deitei no chão e esperei aguardei alguém me socorrer. Só que eram muitas pessoas ali que tinham ingerido bebida alcoólica, então as pessoas não estavam meio que entendendo o que estava acontecendo, até porque eu não tive uma fratura exposta, né? Até que uma pessoa, Rafael, um anjo de Deus, desceu, me deu a mão, perguntou quem eu era, e aí eu pedi para ele ligar para o meu marido, para o Ed, e foi quando ele ligou, e aí eu falei o que tinha acontecido. Eu falei, olha, eu tô bem, mas eu não consigo sentir as minhas pernas, porque eu não conseguia naquele momento. Então eu achei que tinha acontecido até que eu tinha ficado paraplégica e tal. Me levaram para o hospital, e aí eu fui fazer o raio-x, e eu tive uma passagem até que hoje eu dou risada, porque eu cheguei no raio-x e me colocaram na maca, e a moça chegou para mim e falou assim, se você não se mover, eu não consigo fazer as imagens. Eu falei, eu não consigo me mover, não dá. E o meu médico não tinha chego ainda, graças a Deus. Eu tenho uma aluna de personal, a Érica Silvino, que você atende, né? Foi o marido dela, Rogério Buchmann, que me atendeu. Quando ele chegou, as coisas começaram a funcionar. E aí ele viu as imagens do raio-x e viu que eu tinha fraturado o quadril em 3 lugares. E aí, dali para frente, eu já fiquei internada e aí começou todo o processo. Eu vou falar um pouquinho da cirurgia. A Mari ficou 7 dias internadas, né, Mari? 7 dias internada esperando a cirurgia. A cirurgia foi feita no dia 1º de agosto. Foi o Dr. Rogério Buchmann, Dr. Guilherme Boni que fez a cirurgia. A Mari fraturou o sacro, uma parte do ramo púbico, e ainda teve uma disjunção da sínfise púbica. E aí eles procederam, eles tiveram que colocar 2 parafusos, né? Um estabilizando a sacroiliaca, outro nesse ramo púbico. E na sínfise púbica, normalmente se coloca uma placa, né? Mas sabendo que a Mari é corredora, né? Faz prática esportiva, eles optaram por colocar uma fita, né, Mari? Para ganhar um pouquinho de mobilidade, para que durante a prática esportiva isso não viesse a quebrar. Então, cara, agradecer os 2 médicos, fizeram um excelente trabalho, né, Mari? Super queridos, Demais. super solícitos, né? O Guilherme Boni é de São Paulo, né? Ele veio só para me operar, só para fazer essa Muito operação. legal. E sabendo dessa cirurgia, Mari, eu queria saber o que passou, né? Logo depois da cirurgia, o que passou na tua cabeça no momento, né? Porque ali, como eu participei, você tinha dificuldade em alguns movimentos no seu corpo, né? Alguns movimentos incapacitantes. E o que passou pela tua cabeça? Assim, quando eu fui para o hospital, que eu fiquei internada, eu esperei, como você falou, 7 dias para eu realizar a cirurgia. Então, ali eu já via que eu não conseguia fazer diversos movimentos. Para eu tomar banho, porque tudo eu fiz na cama, né? Eu não conseguia mais sentar, levantar, enfim, ir para o banheiro. Então, eu tomava banho na cama. E aí a enfermeira entrou e aí ela queria me virar para ela conseguir lavar minhas costas. Ela falou, com sustentação, 2 enfermeiras tentaram me virar e eu não conseguia nem fazer a torção de tronco, não dava, porque era uma dor assim surreal. Então eu entendi que eu tinha que ficar deitada e sem movimento algum, né? A única coisa que eu podia fazer é uma flexão, extensão plantar, que eu fazia, ainda pegava mini band e fazia, ou algo em membro superior. Mas assim,
eu quebrei uma articulação muito importante do nosso corpo, né? Que é o que faz com que a gente caminhe, que a gente corra, enfim. Então eu perdi totalmente aquele movimento. Só que assim, como eu sabia que eu poderia operar e que eu tinha uma chance de resgatar tudo isso, eu tive muita esperança. Eu foquei no lado positivo das coisas. Então, eu sabia que eu tinha que aguardar um tempo, eu sabia que eu ia operar, eu sabia que eu ia entrar em processo de reabilitação, que eu ia ficar numa cadeira de rodas por um certo tempo. Não tinha como prever o tempo que eu ia ficar. Então, assim, eu levei aquilo como aceitação, como eu tinha que viver aquilo. E aí foi isso. Acho que eu levei mais para essa parte, assim, na minha cabeça. Tá. E mediante todos esses acontecimentos que você passou, te fez mudar alguma coisa dentro da tua profissão? Assim, teve alguma mudança em relação aos teus alunos, em relação às tuas condutas? Então, eu acho que na minha profissão, acho que na profissão e na vida em geral, eu fiquei mais sensível à minha escuta em relação à dor. Desde você me falar que está com uma dor de cabeça a uma dor mais grave. Então, assim, eu acho que eu fiquei muito mais sensível, assim, que como eu sempre. E assim, levando para a parte da educação física, né? Sim. Quando a gente programa um treino, existe o princípio da individualidade biológica. Cada ser humano é um e a gente faz de acordo o treino para cada pessoa diferente. É a mesma coisa o ser humano, né? Eu sinto a dor de uma forma e você sente completamente diferente. E na minha cabeça, antes do acidente, não existia isso. As pessoas tinham que não sentir, porque era talvez dramático. Hoje em dia eu sou outra pessoa, completamente diferente depois de tudo que eu vivi ali. Eu tinha certeza que você ia responder isso para mim. Porque eu também pensava a mesma coisa, Mário. É complicado. Quando a gente passa realmente na pele, a Sim. gente começa a enxergar a dor do outro diferente, né? E muita coisa que eu vivi no hospital, que eu vi, assim, né? Então, você vira a chavinha, realmente. Verdade. Agora a gente vai falar um pouquinho da minha área, né? Os convívios diários nosso. Qual foi a importância da fisioterapia na tua reabilitação? Assim, quero que você fale isso, eu quero que você fale também o papel do físio. Eu quero, antes de você começar, Maria, eu acho que, tipo assim, eu fiquei à frente da sua reabilitação, mas dentro da Pierin, todos os físios, né, todos que fazem parte do grupo, participaram ativamente da sua reabilitação, né? Realmente todos acrescentaram um pouquinho, além do ATEF também, que Sim, trabalhamos praticamente juntos. Então, eu quero saber aí, todos os profissionais que você passou, qual foi a importância aí da fisioterapia, Mari? Fala um pouquinho. Pri, a fisioterapia para mim foi fundamental, né? Foi fundamental para eu resgatar os meus movimentos, para eu restabelecer a minha força muscular, para eu estar bem, tanto fisicamente como mentalmente. Assim, quando você passa por um trauma, é muito difícil, assim, e assim, eu queria que as coisas fossem do meu jeito, assim, né? Eu queria acelerar o processo. E eu tinha que ter paciência. Então, assim, a físio para mim foi algo muito importante no sentido de eu levar a coisa mais leve. Porque quando a gente começou a físio, nem tinha muita coisa para fazer, né? Sim. Lembra? Eu chegava de cadeira de rodas, você fazia ali um trabalho de vascularização, né? Conversava comigo, porque eu tinha que esperar um processo de cicatrização também. Não dava para acelerar. E eu sou toda acelerada, eu sou imediatista, eu quero as coisas para ontem, né? Eu já queria falar para você, eu quero subir escada e quero dar aula, Priscila. E graças a Deus, né, eu escutava aquilo, entrava para um lado e pelo outro. Você só falava para mim, eu quero trabalhar, eu preciso Eu quero trabalhar. porque assim, é engraçado que as pessoas me viam e falavam assim, nossa, ela vai ficar surtada porque ela não está praticando atividade física. Não, isso para mim virou tão secundário
eu queria voltar a trabalhar, porque eu amo o que eu faço, então eu queria voltar àquela atividade. Mas tudo tinha o seu tempo. E assim, todos do Peering são muito queridos, né? Ali eu vi muitos outros pacientes, né, passando por dificuldades, assim, tanto consigo mesmo quanto familiar. E quando a gente vai ali, a gente abre aquela porta, aquela recepção que vocês dão pra gente, isso acalenta. É uma forma da gente passar por aquilo de uma forma mais leve, mais tranquila. Então, assim, a fisioterapia para mim foi fundamental para eu voltar, para eu resgatar os meus movimentos, que eu acho que foi até rápido, no sentido de movimento mesmo, né? Não estou falando de performance, né? De prática de atividade física, que a gente está ainda caminhando para isso. Sim. Processo ainda. Tá travando um pouquinho? Parece que tá travando um pouquinho para mim. Para mim, não. Para você está... Vocês estão ouvindo bem? Para mim travou um pouquinho. Acho que sim. Então vamos lá, Mari. E quais foram assim, as principais dificuldades durante o tratamento? Assim? Por algum momento assim, você teve alguma dúvida de como você voltaria? Como é que seria? Conta um pouquinho. Então, no hospital, por incrível que pareça, quando eu estava internada, eu estava levando aquilo mais tranquilo. Eu acho que como a gente fica ali, né, com todas as enfermeiras, a gente aceita aquele processo de estar deitada na cama e tudo mais, foi mais tranquilo. Quando eu operei, porque eu achei assim, nossa, eu vou operar e eu vou estar ótima, né? Umas condições melhores. Não, eu operei e na verdade, eu sofri um processo traumático e aí eu tive toda aquela semana que foi muito importante eu ficar ali no hospital, porque eu fui recuperando aquilo, tanto na parte emocional quanto na parte nutricional, né? Porque eu tomei muita suplementação e me preparei para a cirurgia. Então foi bom aquela parada de uma semana. Então eu operei, fiquei mais 3 dias no hospital e tive alta. Quando eu vim para casa, desde a saída do carro, que eu não sabia como sair, que foi um processo que foi muito doloroso para mim. Eu levei 40 minutos para sair do carro, para ir para a cadeira de rodas, porque eu não podia apoiar o pé esquerdo no chão e eu ainda sentia muitas dores. Desde toda a dificuldade em casa, desde das cadeiras, porque eu tinha que ter uma cadeira, eu tive que tirar a porta do box para tomar banho. Então, assim, para mim tomar banho era um evento. Eu tinha que ter 24 horas uma pessoa do meu lado, porque eu era totalmente dependente de alguém. Eu não conseguia mais fazer nada sozinha. Então, assim, eu achei que vindo para minha casa, as coisas ficariam melhores. E aí eu tomei um choque de realidade. Falei, nossa, nada mais é como era antes. Eu ficava o tempo inteiro deitada na cama e eu precisava o tempo inteiro do Ed ou da Karina, que foram as pessoas que mais ficaram comigo, para me ajudar a fazer tudo. Então, assim, essa parte foi bem punk. Foi bem Não, punk. eu lembro quando você chegou de cadeira de rodas no consultório e aquele desespero, eu quero voltar a trabalhar, quero voltar a andar, e a gente tendo que controlar a tua ansiedade, né? Então, tipo, era muito bate-papo, a gente conversava bastante, tentava te acalmar. E o que eu lembro que até me emociono hoje ainda, um dos momentos, eu trabalho dia a dia, cada dia a gente ganhava um negocinho, um movimento a mais, aquela bendita perna esquerda, quadríceps que deu aquela atrofiada inicial. E aí, de repente, a gente, depois de 1 mês e pouco, se não me engano, porque o processo de fratura, ele demora de 2 a 3 meses, né, para cicatrizar a parte óssea. E aí, a gente conseguiu virar você de barriga para baixo. Foi. E aí, você falou que sempre gostou de dormir de barriga, que você não via a hora de virar de barriga para baixo. Eu falei assim, então vamos. E aí eu, com a ajuda, acho que foi a ideia do Jorginho, devagarzinho, fomos virando você. E quando você virou de barriga para baixo, você se emocionou. Tipo assim, cara, quanto tempo que eu não faço isso, né? A importância, às vezes, de um movimento, de deitar de barriga para baixo, o quanto isso foi importante, o quanto te emocionou. Você ficou agradecendo a gente a sessão inteira pelo aquele momento. Foi. Conta um pouquinho, Mari. Foi, eu lembro que eu cheguei na física e você falou, hoje você vai virar.
Eu olhei, acho que eu fiz um olho desse tamanho, né? Eu falei assim, ela tá louca, né? Como é que ela vai me virar? Como isso? Eu não vou conseguir virar. E aí vocês conseguiram me virar. E aquilo foi muito marcante, assim, para mim. Foi um momento que ficou muito na minha memória, porque eu estava há mais de um mês paralisada, né? Num movimento só, deitada, olhando para o teto, e eu sempre dormi de bruços, de lado, enfim. Então, é o que eu falo, assim, a gente começa a valorizar, quando a gente sofre um acidente desse tipo, a gente valoriza movimentos automáticos que a gente não pensa na hora de fazer, que é um sentar e levantar da cadeira, um levantar da cama, fazer as necessidades na privada. Eu não via a hora disso, de sair da cadeira. Eu não via a hora disso acontecer. De tomar um banho em pé. Como eu te falei, tipo assim, para mim tomar banho era um evento. Tipo, o Ed precisou parar de trabalhar. Então, tipo assim, a gente tinha que fazer toda a estrutura, porque depois tinha que cuidar dos ferimentos, né, e tal. E assim, eu molhava o banheiro inteiro, tinha que ter 300 panos. E assim, você depender de alguém dessa forma, você fica até triste, encabulada, porque a outra pessoa também está sofrendo junto com você, né? Então, assim, eu fiquei muito impotente, sabe? Muito impotente. Então, assim, eu até hoje eu fico mostrando coisas bobas pro Ed, tipo assim, né? Tipo assim, depilar a perna. Imagina, gente. Cara, tipo, e eu sou toda metódica com limpeza, eu, tipo, sentava no banheiro, o cabelo ali, eu não consigo pegar aquele cabelo, tipo assim, o teu cérebro quer, mas você não consegue mais fazer nada, zero, zero, você não consegue fazer A nada. gente se E adapta, né, Mari? eu tive que me adaptar a tudo, tipo assim, para eu sair do sofá, para eu entrar para a cadeira de rodas, eu tinha que colocar uma almofada embaixo do meu pé e alguém ir empurrando aquela almofada para eu conseguir me deslocar. Então, tudo é um evento. Vou falar uma coisa até engraçada, assim, tipo, eu marquei a sobrancelha em casa e aí ela falou assim, daqui a 20 minutos eu tô aí. Eu falei assim, eu vou tomar banho e eu te aviso quando eu estiver pronta. Ela falou, não, 20 minutos você toma banho. Eu falei, não, querida, não é mais assim. O meu banho vai demorar 1 hora. Aí você vem. É complicado. Mas é isso. Mari, eu lembro, além dessa, né, da virada de barriga para baixo, outro acontecimento que eu lembro que me marcou muito foi quando eu fui no hospital, um pouco antes de você fazer a cirurgia, e onde estava tudo escuro no hospital. Eu falei, Mari, como? Você é praia, é energia, abre essa janela, vamos deixar o sol entrar. E assim, o quanto é importante, assim, eu queria que você falasse, você citou aí a Karina e o Ed, óbvio, foram fundamentais, nunca me esqueço também, eu descendo desse dia, indo pro carro, já voltando assim, meio que caramba, né, pô, uma cheio de dor, né, vai ser uma barra, não sei o quê. O Ed atravessa correndo, Pri, tu falou com ela, e aí, o que você acha, não sei o quê, todo desesperado. Tava vendo quanto ali é importante, né, o estar do lado, né, a ajuda, a cumplicidade, o comprometimento também com a sua dor. E aí eu quero que você fale, assim, porque além da Karine e do Ed, foram fundamentais, óbvio, mas teve mais gente, né? As pessoas levavam comida para você. Conta um pouquinho do Não, seu assim, time, Mari, porque você tem um time, né? Então, exatamente. Não, isso me foi um combustível assim para mim, foi uma energia para que eu me cuidasse, para que eu voltasse, sabe? Assim, nós sempre vamos precisar de alguém em algum momento da nossa vida, né? E assim, é o que eu falo, às vezes a gente não precisa de dinheiro, mas a gente tendo conhecimento, a gente tem tudo, porque tudo que aconteceu comigo foram muitas bênçãos que aconteceram, né? Se hoje eu tô de pé, eu devo a muita gente. Não vou citar nomes aqui porque eu seria injusta, mas assim, foi uma coisa assim super de Deus. Então, era todas essas pessoas com essa energia, com as orações, com as mensagens para mim. E a minha fé, e assim, eu lembro esse dia que você foi no hospital e foi muito engraçado, porque assim, a gente já estava fazendo um trabalho, não sei se você lembra, preventivo, né, Pri? sim, lembro. Eu estava fazendo por conta das minhas maratonas que eu fazia, então eu já ia lá no Pierin.
Mas antes do Pierin, eu já te conhecia desde da tua clínica, porque eu já tinha Sim. tratado com você. E eu lembro que quando eu fui para procurar o Pierin, eu conversei com o Tom. E eu falei assim, a Priscila tá aí? A Priscila continua aí? Porque eu lembro que eu fiz uma liberação contigo e eu falei, eu quero ela. E quando eu estava no hospital, eu não tinha nem operado ainda, e eu ficava pensando lá na frente, quais são as pessoas que vão poder me ajudar a sair dessa situação? Eu sei todo o caminho. Eu sei que eu vou ter que passar por esse processo doloroso, eu sei que ainda vai ter a cirurgia, que vai ter a cadeira de rodas, que eu não sei quando eu vou voltar a andar, reaprender a andar. Mas aí eu falei, eu quero a Priscila. E foi quando eu te mandei. Foi muito engraçado. Eu te mandei a mensagem, você foi lá no hospital me tratar. E aí você fez uma massagem em mim, né? Mas você me olhava assim, como se, tipo assim, o que que eu vou fazer, né? Tipo assim, mas eu tinha uma. Eu te olhava, toda vez que eu ia no Pierin, eu olhava para você, você era meu porto seguro. Você era a pessoa que eu tinha. Eu vou me emocionar. Que eu tinha muita segurança. Ai, olha, tá vendo? Essa hora que eu ia chorar, eu. Então, você foi fundamental nesse processo, assim, Pri. Eu vou ser grata pro resto da minha vida. Cara, e eu só queria te passar isso. Dizer que estaria uma pessoa realmente comprometida, né? Com o teu tratamento, que a minha dedicação seria 100%, que eu tinha certeza que a sua seria 100%. Não tinha como dar errado, sabe? E as pessoas que ali estavam na nossa volta, né? A equipe da Pierin, a gente conversava, você saía de lá e a gente conversava, tipo assim, cara, o que eu posso fazer mais com ela para estar ajudando? O que a gente pode fazer? E aí a gente traçava várias estratégias para realmente te entregar o 100%, sabe? Te entregar o que a gente tinha de melhor para te recuperar o mais rápido possível. Porque eu sabia o quanto era importante o teu corpo, quanto é importante o teu corpo pro teu trabalho, sabe? Você não é só o fato do culto ao corpo, você é o movimento, você... Cara, eu sei a equipe que você trabalha, né? As pessoas no qual hoje eu faço parte. E, cara, a empatia que você tem, o carisma que você tem, por isso que eu falo, hoje você tem Mari Pedroso Team, que foram os próprios alunos, né, carinhosamente, que montaram isso, né? Por você ser tão Sim. querida, você ser tão profissional. E, cara, eu não gosto muito também de falar que senão eu vou me emocionar. Mari, eu sei que eu gostaria que você deixasse, eu acho que uma mensagem. Qual foi a lição que você tirou de tudo isso? O que você pode estar passando para as pessoas? Porque lá dentro, durante o período da tua reabilitação, você serviu de inspiração para muita gente. Você era uma pessoa que todo dia você filmava seus exercícios. Aí a gente começava a comparar quando chegava lá, olha como é que era antes. Eu lembro que a primeira vez que você foi fazer um abdominal, foi eu e o Jorginho lá te ajudando, um empurrava, o outro segurava. Nossa, minha mobilidade, lembra minha mobilidade? Mobilidade de quadril. Para reaprender a andar, Pri, A que eu estava no reaprender a andar. andador. Sim. E como eu fiquei no andador e eu fiquei com muita. Que estável, né? Na verdade, o meu braço. Para eu aprender a andar novamente, foi uma coisa. O Ed tirava tanto sarro de mim. Tem um E o filme espaço, desse. né? Começou um espacinho assim, a gente botava cadeira de um lado, cadeira do outro, vamos até lá devagarzinho, eu do teu lado para te E aí eu queria ajudando. fazer tudo que eu fazia na física, eu queria repetir tudo de novo Coitado em do casa, Ed. né? E aí tem um filme que eu saí do carro e eu tava me achando o máximo, gente. Eu não andava mais, né? Então, para mim, 3 passos de tartaruga, eu tava me sentindo uma atleta fenomenal. E aí eu falava, olha como tá bom. Ele ria, ele tirava um sarro de mim, ele, nossa, tá ótima essa coordenação de braço e perna. E aí aquilo já foi ficando mais leve, né? Já tava virava uma palhaçada assim, mas olha, vou te falar, foi tanta coisa assim. E aí é muito engraçado, porque as pessoas falam assim, nossa, eu acompanhei você. Eu não postei nem metade assim do que Eu sei disso, aconteceu, tu né? gravava toda hora, todo... Não postei nada, quase nada, assim. E qual é a lição, Mari? Assim, o que você pode deixar uma mensagem às pessoas que passaram por essa situação? A gente tem um exemplo até da Tainara, lembra? Que procurou a gente Sim, devido o ao Guerreira. problema.
O que você tira de tudo isso? O que você pode deixar de mensagem para as pessoas? Olha, eu Fala acho aí. que a primeira lição que eu tenho assim para mim é que nós não somos seres humanos independentes. Nós somos seres humanos interdependentes. Em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar de alguém. E é o que eu te falei, o conhecimento é maravilhoso, sim. As pessoas têm muito a nos oferecer e a nos ensinar. E acho que a segunda coisa é que a gente não tem controle sobre a vida. Às vezes a gente planeja tanta coisa e as coisas simplesmente não acontecem por percalços, né? Como o meu acidente, como hoje o que a gente está vivendo, essa pandemia, várias pessoas aí com sonhos que não foram concretizados ou que foram adiados mais para frente, e isso gera uma frustração, né? Mas a gente precisa ter paciência, ter fé, ter otimismo, pensar, acreditar que as coisas vão melhorar. E é aquilo, se é reversível, nada é impossível. E se tem uma equipe dessa maravilhosa, como vocês, que cuidaram de mim, é ter gratidão. Gratidão, eu sou uma pessoa muito grata com tudo que aconteceu, até com o acidente, tudo que me proporcionou na questão de aprendizado. Ai, que bom, Mari. Assim, a gente passou por tanta coisa, né? E dentro desse processo de reabilitação, porque assim, eu coloquei até o relato de caso do grave acidente até a prática esportiva. Eu deveria ter colocado a prática de atividade física, porque Sim. esportiva, a gente sabe que não, você é uma apaixonada por corrida de rua, mas a sua performance ainda não não tá igual, voltou. né? Não voltou. Agora eu descobri que eu estava grávida finalzinho de dezembro, né? Então, em dezembro eu tinha passado, na verdade, 6 meses do acidente. Eu já tinha voltado a correr, mas eu ainda sentia muitas dores, porque é o que eu te falo, foi muito difícil voltar a caminhar. Imagina correr, né? É que eu sou insistente. Então, Imagina. assim, eu ia e a Priscila apagava um pouquinho o fogo. Mas assim, a minha biomecânica, né, meu padrão motor mudou. Então, assim, isso a gente vai ver mais pra frente, mas se Deus quiser, eu volto. Manuela vai estar aí, Não, ainda vai me assistir, se Deus quiser, eu vou voltar. não tenho dúvida disso. Dizer que você teve uma recuperação incrível, né, durante os 6 meses que a gente trabalhou, mas ainda tá aquém, né? Então, Sim. agora a gente deu uma paradinha por causa da Manu, e depois a tendência é voltar para a gente começar a realmente ver se a gente consegue, apesar da gente saber que teve uma fixação ali sacrília, que você tem uma diminuição de movimento, mas a gente realmente tem ainda algumas coisas a trabalhar. Mari, eu sei que teu tempo, você falou para mim, é rapidinho, porque eu tenho aula logo em seguida. Gostaria de te agradecer, né, mais uma vez, o carinho, o amor, o respeito, né, o comprometimento durante todo esse processo da reabilitação com todos nós, né, da Perim, encabeçada aí pelo Tom, pelo chefe, que deu a oportunidade aí de estar todo mundo trabalhando com você, e de ter confiado, cara, piamente em mim, assim, sabe? Como você falou, cara, você me fortalecia, que bom. Era essa realmente o que eu queria passar para você, sabe? Tipo, te dar força, de sonhar junto com você, de um dia, de repente, poder correr do teu lado. Eu sei que vai ser muito difícil, isso que eu não gosto de correr, mas... Porque você não quer, né? Você poderia. Não, o joelho não permite, você sabe. Então, cara, agradecer por você ter confiado em mim, no meu trabalho, no trabalho da equipe Perim, né, de todos ali que te cercaram. Agradecer o carinho também da toda a tua equipe, né, por me abraçar também, que hoje eu faço parte. E eu vejo que todo mundo tem um carinho especial por mim, porque as pessoas falam, porque a Mari já falava de você, eu já tinha um carinho. E depois que a gente conheceu você, a gente tem um carinho maior. Então, fico super feliz. E eu queria que você aí falasse o finalzinho, né, a despedida, o que você quer deixar aí pra gente refletir aí, Mari? Obrigada, Pri, por todo o carinho.
Obrigada a todos os meninos também. Muitas vezes eu fui atendida por eles. Adoro todos, estou morrendo de saudade. E o que eu tenho para passar é isso, gente. O que não vem para ser bênção, vem para ser lição, para aprendizado, para a gente crescer e evoluir como ser humano. Sou muito grata a vocês e tenho muito amor. E é tão legal, né, Mari, que a gente descobriu, conversando, que a gente faz aniversário no mesmo dia. A gente descobriu várias coisas, mas não precisa falar aqui, tá bom, querida? Tá bom. Não se empolga. Mas só que a gente faz aniversário na mesma data, que a gente é parecida, só isso. Obrigada, galera. Um beijão pra todos. Obrigada, gente. Obrigada em relação todo mundo que assistiu, que soube um pouquinho aí da minha história. Espero que vocês Se alguém tiver gostado. alguma pergunta, né, Mari, depois mandar pra Mari direct, que ela tem que dar aula, ou então manda pro direct da Perim, que a gente responde para vocês, viu? Obrigada, Mari. Obrigada, gente. Obrigada, Pi. Obrigada a todo mundo. Fica com Deus. Tchau, tchau.